Sobre propriedades coligativas. Começaremos em saber o que é propriedade coligativa, que é a modificação das propriedades de um líquido puro quando é adicionado um soluto não volátil. Basicamente é quando há uma alteração em um líquido que estava em estado puro devido à presença de um soluto. Do que depende essa alteração? Essa alteração acontece de acordo com a quantidade de soluto, ou seja, quanto mais soluto, maior é o efeito. As alterações envolvem pressão de vapor, ponto de ebulição, entre outros. E quais são os efeitos coligativos? Eles são chamados de tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e pressão osmótica, que serão ensinados a seguir. Então, agora nós vamos fazer uma experiência sobre pressão osmótica. Nós vamos precisar de batata e sal. Primeiro, nós vamos cortar a batata no meio. Após cortá-la no meio, nós vamos fazer um pequeno corte na parte de trás da batata. Após isso, nós vamos fazer um furo no centro da batata, nas duas metades. Para facilitar o uso, eu vou fazer com uma colher. Aqui tá com os buracos já pronto. Em um dos buracos nós vamos botar sal e no outro nós vamos deixar ele assim, sem nada. Deixamos um com sal e outro sem e vamos deixar ele em observação por 10 minutos. Então, a batata seca continuou seca, enquanto a batata com sal, ela ficou úmida e molhada. Podemos observar também como o sal ficou. Isso ocorreu pelo transporte passivo de tipo osmótico. A osmose é a difusão da água através de uma membrana seletivamente permeável. A água irá se difundir através da membrana da região de menor concentração de soluto para com maior concentração, para que os dois lados da membrana se igualem quanto à quantidade de soluto. O que nós fizemos botando sal na batata pela parte de fora foi botar soluto e esperar que a água saísse para tentar se dissolvê-lo. Criometria é a propriedade que, adicionando soluto não volátil, diminuiria a temperatura de congelamento. Por exemplo, água pura congelaria a 0 graus Celsius. Se adicionarmos sal a esta água, ela congelaria abaixo de 0 graus Celsius. Osmose é a passagem de solvente por uma membrana semipermeável, indo de uma solução menos concentrada para mais concentrada. No entanto, se permitirmos que esse processo continue, chegará um dado momento em que a altura da solução mais concentrada exercerá uma pressão sobre a membrana e impedirá que a osmose ocorra. Vamos fazer agora uma experiência sobre ebullioscopia, onde eu vou botar uma certa quantidade de água aqui e uma certa quantidade de água lá, sendo que nessa eu vou botar 2 colheres de café. Vou misturar. Agora vamos ligar o fogo. Não tá pegando fogo. E vamos esperar ferver. Bem, podemos ver que a água ferve primeiro que o café. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente, dificultando sua passagem para o estado gasoso.
propriedades coligativas é a ebulioscopia. E o que é a ebulioscopia? Bom, é uma propriedade onde o aumento de ponto de ebulição de um líquido quando acrescenta-se a ele um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evaporará. E qual a justificativa para isso acontecer? Essa variação de temperatura de ebulição pode ser justificada pela pressão máxima de vapor, onde é necessário que ela seja aquecida até que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. A outra propriedade é a tonoscopia, que é a diminuição de pressão máxima de vapor de um solvente causada pela adição de um soluto não volátil. Em outras palavras, quanto maior for o número de mols de soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento de pressão máxima de vapor.